Olá! A aula de hoje é sobre corrente e resistência. Vamos ver os elementos que compõem um circuito, que é o próximo capítulo. O que é uma corrente elétrica, né? Bom, quando você tem um fio condutor, os elétrons, a gente sabe que possuem mobilidade. Eles são móveis, eles podem transitar de um lado para outro livremente. Só que acontece que esse movimento é desordenado, né? Cada um vai para um lado, colidindo aqui dentro do fio. E isso não caracteriza uma corrente elétrica, esse movimento desordenado. O que caracteriza uma corrente elétrica é justamente a ordenação desse movimento. Então, quando você liga esse fio em uma bateria, submete essas extremidades a uma diferença de potencial, então esses elétrons passam a ter um movimento ordenado. Então, você pode ver que eles agora vão todos para o mesmo lugar, dando origem ao que a gente chama de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é a taxa de variação da carga elétrica em função do tempo. Essa é a definição de corrente elétrica. Então, a unidade de corrente elétrica vai ser Coulomb por segundo. E essa é a definição de ampere, Coulomb por segundo. Então, eu posso calcular a carga como sendo a integral da corrente dt. Passo esse t para o lado de cá. Então, a carga que atravessou esse fio no intervalo de tempo é dada pela integral do tempo 0 até o tempo t da corrente I vezes o dt. Ok? Agora, a corrente é uma grandeza escalar. Por quê? Porque a carga é escalar e o tempo também é escalar. Então, a derivada da carga em função do tempo vai dar como resultado um escalar, que é esse I. Só que, apesar dele ser escalar, a gente tem que considerar a direção da corrente. Ele não é um vetor, mas ele tem direção. Então, por exemplo, quando você está pensando aqui nesse nó, eu tenho a corrente I1 chegando, eu tenho a corrente I3 saindo e eu tenho a corrente I2 saindo. Então, o que acontece nesse nó? O que acontece nesse nó é que a corrente 1 chega nele e se divide em I3 e I2. Então, você tem que levar em consideração o sentido para você saber quem é que se dividiu. Nesse caso aqui, o I1 vai ser igual ao I3 mais o I2. Okay? Então, ele é escalar. Então, a corrente é escalar. Mas a gente precisa tomar cuidado com o sentido da corrente. Só que a teoria eletromagnética foi sendo construída muito fragmentada. As pessoas foram construindo o conhecimento de forma bem fragmentada. Cada um descobriu um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e as coisas demoraram para fazerem sentido juntas. Então, na época em que as pessoas começaram a trabalhar com correntes elétricas, elas acreditavam que eram as cargas positivas que se moviam.
E isso gerou o sentido que a gente chama de convencional da corrente. No sentido convencional da corrente, as cargas positivas é que se movem. Na realidade, quem tem mobilidade, a gente sabe hoje que são os elétrons. Agora, essa definição que ela é independente da carga que você está olhando. É equivalente se você pensar que eu vou trazer uma carga positiva daqui para cá, ou se eu vou levar uma carga negativa daqui para lá, matematicamente são situações análogas. Eu vou obter exatamente o mesmo resultado nessas duas situações. Então, optou-se por manter o sentido convencional da corrente, devido a todo o conhecimento que já tinha sido construído, levando em conta esse sentido convencional da corrente, né? Então, muito da eletrônica, da elétrica, teria que mudar um sinal para poder considerar que a carga que se move é a carga negativa. Okay? Então, essa é uma questão histórica, né? E como matematicamente não faz diferença, optou-se por manter. Então, a partir de agora, a gente vai pensar em corrente através do movimento das cargas positivas. Nós vamos esquecer, por enquanto, que quem se move são os elétrons, ok? Vamos pensar no movimento de cargas positivas. Então, voltando à questão do sentido da corrente, a gente tem aqui uma malha com vários fios, né? E cada fio tem uma corrente com uma direção. E eu quero saber qual é a corrente e qual é a direção dela. Se ela está saindo ou se ela está entrando. Ok? Então vamos pensar aqui. Eu tenho a corrente de 1 ampere saindo aqui. E tenho uma corrente de 2 amperes saindo aqui, desse primeiro nó. Isso significa que necessariamente esse pedacinho do fio, eu tenho que ter uma corrente chegando. E essa corrente tem que ter 3 amperes, né? Para eu ter um fluindo para lá e 2 fluindo para cá, necessariamente eu tenho que ter 3 chegando aqui nesse ponto. Não tem outra opção. Ok? Bom, esse pedacinho, né, essa corrente aqui, vem desse nó. O que vai acontecer nesse nó? A corrente que flui nesse fio e a corrente que flui nesse fio tem que ser tal aqui nesse nó que sobra 3 subindo para cá. Então, para a gente saber aqui e aqui, a gente tem que saber o que acontece aqui nesse nozinho. Nesse nozinho aqui, eu tenho 2 chegando e tenho 3 chegando. Então, não tem outra opção a não ser sair 5 aqui, ó. Então, aqui sai 5 para lá. Então, se chega 5 aqui e sobe 3, o que vai acontecer nesse fio? Vai ter que fluir 2 nesse sentido. Então, aqui tem que descer 2 amperes. Não tem outra saída. Então, se aqui nesse nó
chega esses 2 e chega esses 4, aqui nesse fio também não tem outra saída a não ser fluir 6 amperes nesse sentido. Então, o que acontece aqui? Aqui chega 2 daqui, chega 6 de lá. Então, flui 8 amperes saindo nesse sentido aqui. Então, essa é a resposta. Ok? Agora, a gente pode definir a densidade de corrente. O que é a densidade de corrente? A gente vai chamar essa densidade de corrente de J. E essa densidade de corrente, ao contrário da corrente em si, ela é uma grandeza vetorial. Você vai pensar na quantidade, no fluxo de corrente que atravessa uma determinada área. Então, se eu tenho do lado de cá essa área e eu tenho esse fluxo atravessando essa área, então a densidade de corrente vai ser o fluxo de corrente por unidade de área. Então, aqui nessa área eu vou ter uma densidade de corrente menor, as linhas estão mais espaçadas do que nessa área aqui, ó. Aqui eu vou ter um fluxo maior, né? Vou ter uma densidade de corrente maior, porque as linhas de fluxo estão mais juntas, né? Igual a gente viu lá para as linhas de campo elétrico, funciona com o mesmo raciocínio. Então, eu posso calcular a corrente através dessa integral. A densidade de corrente, produto escalar com o dA. Esse dA a gente vai definir da mesma maneira que a gente definiu lá na lei de Gauss. É um vetor cujo módulo é igual à área e cuja direção aponta perpendicular ao plano da área. Okay? Então, a corrente também pode ser calculada através dessa integral. Então, quem é esse J? Se eu tiver uma corrente uniforme, como essa aqui, e o fluxo de corrente é paralelo ao eixo do condutor, como essa daqui, ó, eu não tenho essas linhas inclinadas, tá vendo? Eu tenho elas paralelas ao eixo do condutor. Então, nessa situação aqui, eu tenho uma densidade J de corrente uniforme. E nesse caso, esse produto escalar aqui, ó, vai dar um módulo de J, o módulo de dA, cosseno de 0, né? Porque o dA aqui, ó, vai ter o mesmo sentido do J. Agora, se a densidade é uniforme, né? Se as linhas estão igualmente espaçadas, eu posso tirar o J da integral. Então, vai ficar J integral de dA. E a integral de dA é a área do condutor. Então, se a corrente é uniforme e paralela ao eixo do condutor, então eu tenho o J como sendo a corrente dividido pela área. Mas isso daqui só vale nessa situação, se a corrente é uniforme e paralela ao eixo do condutor. Okay? Aqui assim, por exemplo, ó, isso daí não vai valer. Okay? Agora, o que é resistência? A resistência tem um nome muito apropriado. Resistência é justamente uma dificuldade que as cargas encontram ao se mover dentro de um condutor. Então, a carga se move não totalmente livre. Ela vai encontrar outras partículas no meio do caminho, outros átomos, outras coisas que elas vão se chocar e você vai ter uma resistência na passagem dessa corrente. E originalmente a corrente é definida como sendo a diferença de potencial dividido pela corrente. Isso é a definição de resistência. Isso é a definição. Agora, o que é um resistor? O resistor é o equipamento através do qual a corrente
passa e que oferece a resistência a essa passagem de corrente. Então, a resistência é uma propriedade física. O resistor é o equipamento. O resistor normalmente é representado dessa forma aqui, com um zigue-zague aqui no circuito. E agora, o que é a resistividade? Resistividade, normalmente, a gente representa aqui pela letra grega Rho. A resistividade é o inverso da resistência. Então, a gente pode definir a resistividade como sendo o campo elétrico dividido pela densidade de corrente. Isso vai ser a resistividade. Okay? A unidade da resistividade é ohm por metro. Agora, o campo elétrico, então, pode ser escrito como sendo a resistividade Rho vezes a densidade de corrente. Veja que tanto o campo elétrico quanto o J são vetores. E os dois possuem a mesma direção, o mesmo sentido, porque Rho é uma constante. Okay? Então, só para ter uma ideia, a resistividade do cobre, por exemplo, é da ordem de 10 a menos 8. E a resistividade do vidro é da ordem de 10 a 10, 10 a 14. Né? Então, pode variar muito de um material para outro. Ok? Agora, como eu falei para vocês, a resistividade e a resistência, elas são relacionadas. Eu posso calcular uma a partir da outra. Então, como que a gente faz isso? A resistividade a gente definiu como sendo o campo elétrico dividido pela densidade de corrente. A diferença de potencial é a integral de E escalar ds. Para a situação que a gente discutiu anteriormente, da corrente fluir na direção do eixo do condutor e em que esse fluxo seja contínuo, seja uniforme, então o campo elétrico também vai ser uniforme. J é uniforme, o campo elétrico também vai ser uniforme. O produto escalar entre E e ds vai dar o módulo do campo elétrico, o módulo do ds cosseno de zero, né? Eu vou pegar um ds na mesma direção do campo. E o campo elétrico vai ser constante, porque eu vou ter uma distribuição uniforme de cargas. Então, o campo elétrico vai ser constante. Então, eu posso tirar ele da integral. E a integral de ds vai dar simplesmente o caminho, o comprimento do caminho, que eu vou chamar de L. Então, a diferença de potencial vai ser o campo elétrico vezes L, e o campo elétrico eu posso calcular como sendo a diferença de potencial dividido por L. Agora, o J nessa situação, ele pode ser calculado como a razão de corrente por área. Ele pode ser calculado como a razão de corrente por área. Então, eu vou substituir aqui o campo e aqui o J vai ficar V dividido por L dividido por I dividido por A. Então, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda e vai ficar aqui, ó, a razão V dividido por I. E V dividido por I é a resistência, a definição de resistência. Então, eu vou substituir essa razão por R. Então, Rho é o R A dividido por L e o R é o Rho L dividido por A. Então, vamos supor que eu tenho aqui um pedaço de fio de cobre, por exemplo, de comprimento L e área A.
O cobre tem uma resistividade ρ, né? A resistividade é a propriedade do material que o condutor é feito. Então, o ρ é o mesmo, se ele é feito do mesmo material, não vai mudar. Então, se eu dividir o comprimento dele, L, pela área A, multiplico pelo ρ, eu vou ter a resistividade R desse fio aqui. Agora, se eu pegar essa área dele e dividir por 2, então eu vou ter um fio ainda de comprimento L, só que agora a área é igual a metade da área que eu tinha antes. O que acontece com a resistência? O que acontece com a resistência é que agora vou ter L aqui, vou ter A sobre 2 aqui, então A sobre 2, o 2 sobe multiplicando e a resistência fica 2 vezes a resistência original. Agora, o que acontece se eu, além de dividir a área no meio, eu dividir o comprimento ao meio? Então, agora o comprimento é L sobre 2 e a área continua sendo A sobre 2. Então, nesse caso, esses efeitos vão ter uma compensação, né? Se eu dividir a área pela metade, a resistência dobra. Mas se eu dividir o comprimento pela metade, a resistência cai para metade. Então, no fim das contas, eu continuo tendo uma resistência R para esse fio. Ok? Agora, a resistividade pode depender também da temperatura, né? Além de ser uma propriedade intrínseca do material. Se você pega o mesmo material e muda a temperatura, essa resistividade pode mudar. E ela muda dessa forma aqui, ó. Delta ρ, ρ0, alfa, delta T. Essa fórmula é muito parecida com a que a gente viu lá no Física 2, né? Para dilatação térmica. É bem parecida essa forma com aquela lá. E lembrando bem aquela fórmula lá da Física 2, o ρ0 é a resistividade na temperatura T0 e o alfa é o coeficiente, né, de temperatura da resistividade. Esse alfa não vai ter aqueles valores lá da Física 2, mas a equação funciona da mesma maneira. Aqui, ΔT é a diferença de temperatura e Δρ é a diferença, resistividade final menos resistividade inicial. Então, se a resistividade depende da temperatura, a resistência também vai depender da temperatura. Como que ela depende da temperatura? O R eu posso escrever como sendo ρL dividido por A. Então, eu tenho que a variação na resistência é a resistência inicial na temperatura T0. A constante alfa vezes a diferença de temperatura. Então, veja que vai ser também uma fórmula semelhante, né? Vai se comportar da mesma forma, ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre lei de Ohm, ok?